Olá, pessoal. Alguns alunos me perguntam por que eu considero o gênero trágico o maior dos gêneros literários na Grécia Antiga. Isso, de fato, eu comento em diversos momentos com os alunos esse ponto. Haveria muitas respostas, mas nesse espaço eu vou me restringir a um aspecto apenas. Eu, desde logo, registro que isso não tem nada a ver com a magnitude das obras literárias. Vocês encontram obras que possuem uma dimensão absolutamente formidável e em outros gêneros. Não é essa a questão. A começar, por exemplo, com Homero, que eu considero o maior poeta da Grécia Antiga, no que eu não estou sozinho, como vocês sabem. Mas, de qualquer forma, como gênero, como conceito genérico, eu acho a tragédia fascinante. Eu vou apenas sublinhar um aspecto, este conceito literário, para que vocês entendam um pouquinho da questão. A questão é complexa, como eu disse há pouco, poderia ser abordada em vários ângulos. Se vocês notarem os versos finais de várias tragédias, e dos diferentes autores, vocês têm uma retomada de um tema que é central para considerarmos o gênero trágico. Por exemplo, na Medeia, eu vou ler sempre a minha tradução, apenas para facilitar o comentário que eu farei a seguir. Na Medeia, por exemplo, na fala final do coro, vocês têm os dois, eu sublinho dois versos. O previsível não se concretiza. O Deus descobre a via do imprevisto. São dois versos do final da Medeia. Quando vocês leem, por exemplo, o coro, a fala final do coro da Helena, que é uma peça absolutamente extraordinária, igualmente, é fascinante esse texto, diz o seguinte: muitas as formas dos divinos, muito os deuses impõem inesperadamente. O que se imaginou não se cumpriu, e o não imaginado o Deus viabilizou. São versos estupendos dessa tragédia. Quando vocês leem o final das Bacantes, vocês encontram versus a mesma abordagem temática. Diz o seguinte: muito cumprem a contraespera os numes, não vigora o previsto, o poro do imprevisto o Deus o encontra. Notem, eu poderia escolher outras tragédias, mas acho que essas são suficientes para o comentário breve que eu gostaria de fazer. Como vocês notam, a questão central desses trechos que eu li é a questão da imprevisibilidade do destino. Esta é uma questão fundamental da tragédia e justamente é um dos motivos que me faz admirar esse gênero particularmente. Por quê? Vocês têm uma questão central na tragédia, que é justamente a possibilidade de o homem construir intelectualmente argumentos de grande sofisticação, o homem produzir objetos com perícia técnica absolutamente fascinante. Vocês têm uma questão que aparece com muita frequência, a capacidade argumentativa dos personagens que exibem o talento retórico muito apurado. Ou seja, vocês possuem de maneira recorrente na caracterização de personagens trágicos a valorização da racionalidade em vários aspectos. Esta é uma questão que para os gregos, desde o início, desde Homero, tem relevância, muita relevância. No caso das tragédias, no momento de pico da cultura ateniense, como vocês sabem, no V século,
essa sofisticação, digamos assim, a capacidade humana de inventar, construir e elaborar temas abstratos, viram esses elementos, se tornam elementos centrais na caracterização do destino dos personagens. E os personagens, quando percebem, têm consciência desta dimensão grandiosa que o uso sutil, complexo da razão propicia, eles acabam desenvolvendo uma visão do destino de grande segurança. Eles adquirem uma autoconfiança sobre os desdobramentos da sua temporalidade que são muito marcantes. Então, vocês têm aquela dimensão do personagem trágico, uma dimensão heróica desses personagens, podemos dizer assim, essa dimensão quase sobre-humana, que é sedimentada justamente nesta possibilidade que o personagem exibe de colocar em prática um talento fundamentado no uso, digamos, complexo da racionalidade. Este orgulho, a gente poderia até usar esta palavra, que acaba sendo importante nesse momento de caracterização do personagem ao longo de suas ações, não é? Na medida em que ele executa os seus atos, não é suficiente, apesar de ele não visualizar assim o personagem, por uma limitação, e aí nós começamos a ver o outro aspecto do destino trágico, não é suficiente para garantir um sucesso da sua empreitada. Ou seja, por mais depurado, sofisticado e seguro que seja o uso da razão e consciente por parte dos personagens, o destino possui dimensões diversas que acabam justamente se impondo ao final do percurso do personagem. Esta que nós, desde Aristóteles, esse momento trágico, designado muitas vezes como reviravolta, ou seja, uma grande alteração da direção em que o personagem acreditava que o seu destino era colocado, há uma mudança de trajetória. E nessa mudança, o personagem começa a se ver de maneira inédita e sofrer as consequências do que ele não visualizava até então. Ou seja, é um momento de grande dor e de grande desamparo que revela a fragilidade, não é, do personagem. Esta dimensão é que me parece fundamental para entendermos o gênero, e a este aspecto é que os versos que eu li fazem referência. Ou seja, há um caráter, digamos, enigmático do destino, ele sempre prevalece, por mais que seja sofisticada e impositiva do ponto de vista da certeza de si, o uso da racionalidade nos seus vários aspectos. Então, notem, eu diria que é essa polarização entre uma autoconfiança que muitas vezes o personagem adquire, reconhecendo o seu próprio talento na interlocução do seu cosmos, e este momento em que esta grandeza, digamos assim, é desarticulada, sofre um revés, e o destino começa a impor aspectos, perspectivas, facetas não controladas pelo personagem. E esta configuração de um outro sentido no percurso do personagem, normalmente de grande dilaceramento, é que contrasta com aquele outro aspecto positivo, digamos assim, a que eu me referi. Esta polarização entre essas duas dimensões na experiência do personagem é que, na minha opinião,
em grande parte, explicam a grandeza e a particularidade do gênero trágico. Ou seja, a irrupção do inesperado, a prevalência ao final de um percurso do inusitado. E esse inusitado só é compreendido a posteriori, obviamente, pelos personagens, que se dão conta de que aquela construção que eles faziam até então não passava, em grande parte, de uma projeção necessária para a sua sobrevivência. Evidentemente que isto não reduz a grandeza do que há de positivo no uso da razão, como eu tenho chamado assim. Eu sei que é complexo, apenas para que vocês entendam um pouco esse tópico. Ou seja, isso não reduz esta grandeza, mas problematiza esse aspecto, justamente tirando dele um lado, um valor projetado pelos personagens de que aquilo seria suficiente para ele garantir o seu tempo. A questão da tragédia, em grande parte, tem a ver com o elemento incógnito do tempo na experiência. Não há controle possível dos desdobramentos do tempo na experiência humana. E essa impossibilidade de controlar os sentidos daquilo que virá é que justamente aparece no centro desta forma literária, e por esse motivo é que eu particularmente admiro tanto os trágicos, onde isso sustenta, digamos assim, os outros elementos particulares de cada um dos textos, de cada um dos autores da tradição grega. Ok, pessoal? Não sei se fui claro o suficiente. Eu deixo, de qualquer modo, um abraço para vocês e até uma próxima ocasião.